Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Nós estamos aqui para mais um encontro e agora já é o sexto. Chegamos aí praticamente na metade da nossa jornada, né? Dessa segunda jornada. E nós vamos então caminhando aí já para as nossas implementações. Eu quero assim dar uma boa noite para todos e todas e também aí para o pessoal da professora Ângela que está participando hoje aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa reunião. Hoje a gente vai falar, então, do nosso plano de ação. Vocês perceberam que todas as reuniões a gente está indo lá e preenchendo uma planilha, né? Primeiro a gente preencheu só um pouquinho para ver se a gente tinha entendido o que seriam atividades de animação. Depois nós trabalhamos as atividades de animação, que é atividades para leitura, que é as que acontecem antes da leitura. Na semana passada, nós trabalhamos a atividade, a animação, animando a leitura, então daí já são atividades para depois da leitura. E hoje a gente vai entender que essas duas atividades, elas fazem parte de um plano maior, que é o nosso plano de animação. Então, nós estamos na reunião 6, e essa reunião, ela acontece ali do dia 26, do 6 a 30 do 6, que é essa semana que nós estamos. Aqui pelo nosso calendário, ó, exatamente hoje, na metade aí da nossa jornada, né? Estamos divididos hoje em 5 momentos. O primeiro momento é o nosso acolhimento, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o plano de animação, vamos fundamentar algumas coisas aí para vocês hoje, depois a gente tem 30 minutos, né, no Em Ação. Lembrando que hoje a gente também começa já a preencher a nossa segunda atividade, que é o diário formativo, tá? Então, depois, quando vocês voltarem ali do Em Ação, eu já vou disponibilizar o tempo ali para vocês preencherem o diário formativo. Ele é bem simples, não vai precisar colocar muita coisa, mas é importante que vocês compreendam toda a reunião para poder preencher ele ali. Aí a gente já tem o primeiro dia do diário formativo preenchido. Então, nós vamos fazer online para que ninguém fique sem preencher o seu diário, tá bom? Vamos lá, então. Começando com o nosso acolhimento. Eu gosto muito desse momento que eu converso um pouquinho com vocês. Gente, olha, vale aí, ó, vocês apertarem, né, nas reações, dar joinha, coraçãozinho, negativinho ali, se não gostou também, não tem problema, vocês vão apertando e vão interagindo aí com a gente, engajando com a gente nesse momento. Nesse acolhimento, vai ser um acolhimento, que eu vou colocar o link para vocês aí, para vocês jogarem, mas nós vamos jogar juntos aqui, online. E eu acredito que vocês vão gostar muito desse acolhimento, porque é uma história, a gente vai trabalhar uma história que vocês já conhecem, algo muito bacana, e que a gente vai entender todo esse contexto juntos, tá bom? Deixa eu só colocar o link para vocês, se vocês quiserem acessar. Esse jogo ele fica lá no Word Wall, tá bom? E eu já estou com ele aberto aqui, então eu já vou compartilhar com vocês. Vou deixar minha tela maximizada. Só um pouquinho. Aí. Agora a gente vai jogar juntos, então, de acordo com cada pergunta, vocês vão vendo. Quem sabe a resposta responde, pode colocar no chat também, para a gente poder ir montando aqui esse momento juntos, tá? Então, o nosso jogo é Encontre a Combinação, sequência da história Alice no País das Maravilhas. Todo mundo aqui conhece a história da Alice? Estão bem lembrados da história da Alice? Muito bem, então a gente vai fazer uma viagem aí hoje pela história da Alice. E olha lá, como que o nosso jogo começa. Olha, quando a Alice encontra o castelo da Rainha de Copas,
se depara primeiramente com ajudantes da rainha pintando rosas brancas com uma tinta cor de carmim. Por que será que estava acontecendo isso, gente? Quem sabe? Prof, o meu começou diferente, eu entrei lá, é outra pergunta. Sim, ele vai embaralhando. Por isso que eu falei que nós vamos fazer juntos aqui. Eu deixei o link para vocês darem uma olhadinha lá. Margarete, só respondendo a Margarete, eu estou sem o Whats, Margarete. Eu até tive que pedir para alguém mandar o link lá no WhatsApp para mim. Prof, é ali a parte. Isso porque plantaram rosas brancas ao invés de rosas vermelhas, a cor favorita da rainha? Isso? Não. E vamos ver então se é, porque plantaram rosas brancas ao invés de rosas vermelhas, a cor favorita da rainha. Vamos ver? Olha, muito bem. Ah, lembrou, hein? Muito bem. Outro trecho. Aí, joinhas. Alice encontra a borboleta azul para lhe ajudar, mas não compreende o que ela quis dizer com suas instruções. O que a borboleta falou para Alice? Que ela não entendeu nada. Então ela, por fim, fala: um lado te fará crescer e outro lado te fará diminuir. E foi para bem longe? Isso, olha aí. Ela é boa na Alice, gente. Muito bem. Mas eu só queria saber que caminho tomar. Ó, isso depende do lugar aonde quer ir. Ó, realmente não importa. Então, não importa que caminho tomar. Que parte é essa? Que parte é essa, gente? Alice e o gato conversam? Opa, vamos ver se é a Alice e o gato conversam. Muito bem. E Alice é levada ao júri da rainha. Pois for acusada de envergonhar a rainha propositadamente? E a Alice foi acusada, né, gente? Você sabe que quando eu estava jogando, eu relembrei várias coisas que eu não lembrava. Eu lembrava de algumas e de outras nem tanto. Em busca do caminho de casa, Alice acaba por encontrar a lebre e o chapeleiro maluco. Em o que seria uma hora do chá em homenagem? Eles estavam fazendo uma hora do chá em homenagem ao quê? Ao desaniversário de ambos? O desaniversário, isso mesmo. Nos minutos iniciais, uma mulher está lendo um livro de história para a pequena Alice. A mesma, porém, não se interessava pelo livro. Que ela prefere livros com gravuras? Porque ela prefere livros com gravuras. Isso mesmo. Alice acaba por se afastar de sua ama. Mas é parabenizada pelo seu desaniversário com bolo e presentes? Será que é essa? Imaginando que o mundo fosse apenas dela? Imaginando que o mundo fosse apenas dela agora, vocês vingaram aí, hein? Vamos lá, então vamos votar. Quem acha que é imaginando que o mundo fosse dela, dá um joinha para mim. Isso. Então tem 1, 2, 3, 4. E quem acredita que é mais é parabenizada pelo seu 5.
pelo seu desaniversário, agora dá um negativinho assim, ó, para baixo. Só para eu saber. 1, 2, 3. Então, ganhou, imaginando. Mas tá faltando ainda. Teve gente que não deu. A Roseli agora deu para cima. Teve gente que não deu reações aí, hein? Ou na maioria, a maioria disse que imaginando como fosse só apenas dela, né? E está certo, né? Ela se afastou porque ela achou que o mundo era só dela. A Alice estava tão pequenina que as gramas lhe pareciam gigantes. Desesperada por ajuda, encontrou uma lagarta que não a ajudou muito bem. Frustrada, seguiu em frente até encontrar o lindo Jardim das Jardim de Flores. Flores. Jardim das Flores. Estamos quase no fim. Olha lá. A menina acaba por ficar com eles para um gole e deixar. Mas é parabenizada pelo seu desaniversário? Será que é essa? É parabenizada pelo seu aniversário com bolo e presentes, né? Ainda deram presentes para Alice. Quando a Alice caiu no buraco do coelho, ela fora levada a diversos lugares e apresentada a muitas criaturas e pessoas. No entanto, disse para a garotinha: aqui nada é impossível. Quem foi que falou isso? A maçaneta. A maçaneta. A maçaneta. Muito bem. Em certo ponto do filme, Alice estava na casa do coelho branco, o ajudando a procurar algo. Porém, menina curiosa que era, encontrou um pote de biscoitos e comeu um deles. Em poucos segundos, ela cresceu tanto a ponto de o coelho achar que ela era um monstro. E aí a gente termina com desesperado, coitado, pediu ajuda ao primeiro animal que viu pela frente para ajudar a expulsar o monstro. E finalizamos ali, então, a atividade da Alice. Bacana essa atividade. É claro que a gente pegou uma história bem comum para que vocês pudessem fazer esse momento aqui do acolhimento, mas essa é uma atividade possível para se fazer com qualquer história, com qualquer livro, até mesmo com os nossos alunos do ensino médio. É só você colocar dentro de um contexto de livro deles. E mais bacana, gente, é que é uma atividade de animando a leitura, ou seja, uma atividade para depois da leitura, que é o que nós trabalhamos a semana passada. Então, fica uma dica para vocês de uma atividade que vocês podem fazer depois da leitura, ok? Então, aqui foi já para trazer para vocês esse momento de acolhimento, mas também esse momento aí de vocês estarem vivenciando uma atividade, né, de pós-leitura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da ideia e que vocês consigam praticá-la aí com os alunos de vocês. E para nosso início de conversa, que agora eu vou voltar para nossa aula, nós vamos então falar desse plano de animação, né? A gente já chegou ali na etapa final das nossas estratégias e a gente viu tanta coisa, a gente viu, né, poucas possibilidades perto do tanto de possibilidades que são possíveis. Mas a gente já viu muita coisa sobre essas animações. E aí eu pergunto para vocês, vocês conseguiram entender o que é o plano de animação? Quem poderia? Eu vou pedir para uma de vocês falar para mim. Ó, vamos ver aqui quem que eu vou pedir, hein? Bom, eu vou pedir para a Maria. Maria, você podia responder para a gente o que é para você plano de animação? Maria Luísa Gílio. Maria?
Então, eu vou mudar, vou chamar outra, tá? Então, eu vou ver aqui na minha telinha, já estou chamando. Eu vou pedir, então, para a Jane. Jane, o que você entende por um plano de animação? Ai, seria qual da Jane? Ah, é verdade, eu já estou com duas. Ah, é Jane e Francisco. Eu vou pedir para passar, porque eu tô rouca, não Rouca. consigo falar. Eu percebi, Jane, mas obrigada. Então, vamos lá, Helena. O plano de animação poderia ser considerado, assim, como é que se diz? Uma né? Uma pré-leitura, um pré-exame daquilo que será feito durante o trabalho. Mais alguém gostaria de comentar? Vou deixar livre agora, sem indicar. Pode falar só. Eu entendi que o plano de animação são ações que a gente tem antes e depois da leitura do livro, com a intenção que não fique a leitura pela leitura. Então, os trabalhos que a gente faz antes da leitura são para estimular o aluno a ler o livro, e os alunos depois da leitura para estimular o aluno a continuar lendo, mas fazendo com que ele atribua sentido para o que ele leu. Então, o plano de animação é uma forma de tentar, entre aspas, animar o aluno para que a leitura tenha sentido para ele. E acontece antes da leitura e depois da leitura também. Ok. Então, olha só, vê que a gente já tem uma ideia aí, né, desse plano de animação. Mas o plano de animação, ele é tudo isso, só que se nós formos falar dele completamente, a gente vai entender ele como um projeto de leitura na escola. Por que o projeto de leitura na escola? Porque ele também tem algumas regras e alguns objetivos além do só animar, né, desse desenvolvimento, dessa motivação e também dessa finalização onde o aluno consiga dar mais sentido àquilo que ele leu, mas ele ainda, além disso, ele busca outros objetivos, né? Então, ele tem ali uma base de objetivos. Então, geralmente, o plano de animação ele é dividido em 3 partes, que seria as animações antes da leitura, a leitura e as animações depois da leitura. Isso é o que faz parte do nosso plano. Então, quando eu vou pensar no plano de animação, eu tenho que pensar nessas 3 partes. Se eu pensar só uma atividade isolada, não é plano de animação. Se eu pensar só no antes da leitura, não é plano de animação. Se eu pensar só na leitura, não é plano de animação. Para ser plano de animação, eu preciso pensar nos 3 momentos. E hoje a gente vai, então, entender isso para a gente refinar aquele plano que a gente já está caminhando a todos os nossos encontros, ali nos nossos encontros, e nós estamos preenchendo. Então, hoje a gente vai refinar. O que seria refinar? Perceber se as atividades elencadas ali, que a gente já colocou, se ela realmente faz parte ou fará parte do nosso projeto ali na escola. Se realmente faz parte da minha turma, eu tenho que também ter esse olhar, o que é que eu posso desenvolver, mas para isso eu preciso pensar em algumas coisas, né? Então eu preciso pensar em alguns procedimentos, na construção ali do plano, para que possa então facilitar e me ajudar a conseguir os objetivos do plano, que é, gente, o desenvolvimento ali da fruição leitora, o gosto pela leitura, a questão, né, da gente formar o leitor. Então, tudo isso aí são objetivos ali desse plano de animação. Então, quais são esses procedimentos? Primeiro, a gente tem que pensar em qual é o nosso objetivo. Qual é o objetivo que eu vou ter com esse plano de animação?
Depois eu preciso definir um cronograma. Eu preciso ter, olha, esse plano ele vai acontecer em 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, eu preciso definir um tempo ali em que ele vai acontecer. Depois eu preciso pensar, lembrar que o momento da leitura deve ser constante e permanente. Então, se eu vou fazer um plano que ele vai, por exemplo, pegar um mês todo e eu elenquei 2 vezes por semana um horário, eu não posso mudar, ele tem que ser constante. Naqueles 2 dias, né? Naqueles 2 dias da semana, naquele horário que foi colocado, precisa acontecer. Eu também preciso apresentar esse plano para os meus alunos. Eles também precisam conhecer e conhecer cada uma das etapas que o envolve. Nas atividades de pós-leitura, olha lá, foi orientada direcionando o olhar do aluno para os conteúdos literários. Então, eu também preciso pensar, lá na minha pós-leitura, se eu conseguir trabalhar as atividades de forma a direcionar o meu aluno a ter um olhar literário. O bacana aqui para os professores do ensino médio é que eles podem ter uma visão ainda mais aprofundada. Nas minhas atividades de pré-leitura, eu consegui inserir os contextos literários, né, toda aquela questão ali das divisões de característica ali para que o meu aluno tome posse, consiga também dessa outra esfera que está dentro da nossa literatura. Então, eu também posso aprofundar um pouco mais aqui. E eu preciso também dar um nome para esse plano. Esse plano, ele precisa de um nome, ok? Muito bem. Bom, então, um plano de animação precisa ser pensado como um projeto cultural. Se ele é um projeto na escola, ele é um projeto cultural. E ele deve envolver e mobilizar não só os estudantes, mas toda a comunidade escolar. É claro que a gente está trabalhando dentro da nossa disciplina, porque nós estamos conhecendo essas possibilidades. Mas o bacana também seria ampliar todo esse nosso conhecimento e implantarmos esse plano de ação como realmente um projeto cultural que vai estar envolvendo todas as escolas. O som está falhando, Helena? Está muito ruim? Para todo mundo, gente, meu som está falhando? Não, tem cortado bastante, Gegi. Bom, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então, olha só. Então, a comunidade escolar ela é uma parte ali muito importante também desse plano, que a gente também pode visar. Essa outra parte ali da nossa escola, e não só os nossos estudantes. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são as formas também de vocês expandirem isso para a comunidade escolar. Suas ações devem ser pensadas numa durabilidade permanente e rotineira, para que se incorporem, engajando o hábito de leitura. Então, é algo que deve estar acontecendo continuamente, né? O plano de leitura, o plano de animação, ele tem essa característica. E agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Professor, como podemos tornar essas regras possíveis para o nosso plano de animação, que será implementado com os estudantes? Vocês acham que tem como fazer isso? Quem gostaria de falar pode erguer a mão e falar. Senão eu já chamo vocês para falar aqui. Ninguém? Então, tivemos então a nossa amiga aqui. Pode falar, Edilene. Eu acredito que é formando um hábito, né? O grande problema nosso hoje eu vejo por mim, porque eu sou de uma escola integral. Então, é ter o hábito, porque você não tem aquele dia X. No nosso caso, a gente acaba, eventualmente, não conseguindo seguir
um cronograma, porque acaba mudando por conta de alguma atividade diferenciada a questão da aula da leitura. Mas eu acho que dá sim, é só a gente criar esse hábito, né? Fazer com que seja algo constante. Sim, né? Eu acho que já vem ali, né, da questão do próprio plano de leitura, que isso seja algo que aconteça sempre, né, cotidianamente. E realmente. Mas, assim, sempre lembrar que essas regras é que farão com que o plano de animação seja focado. Ou seja, se a gente pensar nessas regras que eu falei um pouquinho no slide anterior, a gente vai conseguir colocar um plano que tenha foco. Então, ele não vai ser disperso por outras atividades. Nem a Edilane colocou agora da escola integral, isso é bacana, né? Você vai desenvolver uma rotina que está ali, que todos sabem que vai acontecer, mas que vai ser algo que não vai se dispersar. Não, a gente vai ser feito, vai ser realizado de uma determinada forma, né? Eu já deixo você falar, Josi. Eu lembro até que tem uma escola que eu trabalhei, gente, foi um ano inteiro, mas nunca deixou de acontecer. Eles fizeram um plano de leitura, não era de animação, era um plano de leitura, que acontecia toda semana, né? Mas, por exemplo, começou assim, pela segunda-feira. Segunda-feira, a primeira aula. Aí era 20 minutos da primeira aula. Então, acontecia com todos os professores que estavam na primeira aula. Depois, na segunda semana. A segunda semana, então, era a primeira aula da terça. Na terceira semana, a primeira aula da quarta. Depois, a primeira aula da quinta, a primeira aula da sexta. Depois, quando voltava para a segunda, não era mais a primeira aula, era a segunda aula. Por quê? Porque todo mundo sabia que ia acontecer e já estava e era enviado para a gente mensalmente o calendário do dia, né? Para a gente estar lembrando se ia cair na primeira, na segunda, na terceira. E todo mundo sabia que ia acontecer, todos os professores. E a gente sabia que a gente, naquele momento, tinha que levar ali, fazer com o aluno aquele momento de leitura. Isso era um plano de leitura. Mas sabe o que era bacana? Porque foi desenvolvido muita coisa com os nossos alunos através desse momento de leitura. E nós levávamos assim, o professor de matemática levava uma leitura pertinente à disciplina dele, o professor de geografia uma leitura pertinente. Não era que nem nós aqui que somos, né, dentro dessa linguagem que a gente leva ali as leituras que estão na plataforma ou os livros da biblioteca. Mas acontecia, e aconteceu o ano todo sem falhar nenhuma semana. E isso é que é interessante, a gente tem que ter esse foco de não falhar nenhuma semana, né? A Jane também colocou que a escola fez algo parecido. A Maria está com problema de conexão. Tenta sair e voltar, Maria, tá? Eu acho que ela já caiu. Josi, pode falar. Prof, eu também estou bastante sem voz. Qualquer coisa, você me avisa. Assim, ó, o projeto se descreveu perfeito. Eu acho que nós, profs, temos muita criatividade, né? A gente já fez também, assim, o professor como modelo de leitura, não só o de português. Então, na primeira aula da semana, uma vez por semana, o professor compartilhava uma leitura. Gosto muito dessa pegada interdisciplinar que você sugere. Por exemplo, eu estou lendo online com eles o Como Fazemos 100, e o professor de história levou o livro físico dele, do Como Fazemos 100, para ele foi assim, para eles, né, alunos, foi o máximo. Mas aí, e eu não sou de reclamar, porque eu já fui tua aluna, tu sabe que eu sou de encarar tudo. Mas chegou um momento, assim, que, por favor, eu não tenho mais rotina. Quando você falou, aí eu pensei, não dá. Porque é igual ir na academia, igual no Pilates, se eu falhar um dia, amanhã eu já não vou de novo. Então, assim, porque tem recomposição de aprendizagem, amanhã tem aplicação de simulado, daí porque tem o agrinho e tem que dar conta, e tem que ficar bom, né? Porque eu não aceito entregar qualquer coisa, não é porque foi para a plataforma.
para, porque aí veio lá um do Ministério do Trabalho, já nem lembro o que, no 7º ano. Então, assim, desculpa o desabafo, eu sei que não é o lugar, mas é exatamente isso, Geise. Se a gente não conseguir, olha que eu estou 32 anos de sala de aula, se a gente não conseguir ter uma rotina, porque quando eu engreno e quando eu tenho rotina, Geise, brilha, sabe? Tudo isso aí que você fala, tipo, esse wordwall, essas coisas brilham. Mas eu não consigo. E daí a diretora vem e diz, não, Josi, é obrigatório. Mas eu ainda estava no agrinho, daí eu parei o agrinho, daí eu fiz o do Ministério, daí eu voltei para o agrinho. Pronto, eu parei de reclamar, mas é porque rotina é tudo. E daí se antes eram 5 aulas, agora virou 3, que virou 2, aqui contigo é 2 no caso, né? O jogo da mabiabilidade sumiu também. Então, desculpa, eu sei que não é o lugar, mas tem que ter rotina com autonomia, senão a gente está se afundando. Parei. Josi, eu te entendo perfeitamente, também sou professora, estou lá na sala de aula, entendo tudo isso que você quiser. Na realidade, o nosso curso, gente, ele não está trazendo soluções para todos esses problemas da gente, né? Ele está trazendo, na realidade, conhecimento, né? E, assim, eu te entendo perfeitamente, entendo muito bem, não vou delongar mais, porque a gente está na reunião, mas eu entendo perfeitamente o que você quis dizer, tá bom? Está agregada, ó, coraçãozinho aí, tá bom? Eu entendo. Mas, assim, gente, a estrutura do plano, quando ele traz o plano, ele traz, né, essa questão, aí você colocou muito bem sobre a rotina, que é essa continuidade, de não chegar e cortar algo pelo meio. A gente realmente precisa iniciar e terminar. Saber que nós vamos fazer, né? Que a gente vai cumprir aquilo, né? Realmente. E os lugares de leitura também são importantes ali nesse plano de leitura, né? E lembra que eu falei da comunidade também escolar? Então, a gente vai entender um pouco. Aqui, a gente vai precisar pensar um pouquinho, ó, que a leitura ela faz parte das experiências vitais, tanto das crianças quanto dos adolescentes, né? E o que acontece ali? Ela precisa ter continuidade. Então, de repente, eu não sei como que... Eu sei que nas nossas escolas a gente não tem muito isso, mas, por exemplo, a minha filha ela está no 1º ano. Então, o que chega para mim em casa? Em casa chega lá um dia da leitura, que ela fez a leitura na biblioteca da escola dela. A professora manda um livro nesse mesmo dia, porque daí eles emprestam o livro da biblioteca, e chega um livro em casa que eu tenho que ler, obviamente, porque ela ainda não lê, né? Junta algumas palavras, mas ainda não tem aquela leitura para sentido. Então, eu leio junto com ela, e junto com ela eu faço a atividade daquele livro, que geralmente é um desenho, ou ela escreve o nome do personagem, desenha o personagem, ou alguma coisa que ela achou importante no texto, que seja curtinho ali. Então, a gente escreve junto. Então, a gente percebe que daquele momento de leitura que teve lá na escola e chegou para minha casa, existe uma continuidade. Então, assim, quando ele coloca ali, os pais, quando leem para os filhos, criam um vínculo afetivo mais seguro para o desenvolvimento cognitivo. Incluir no plano de animação a participação da família, e não precisa ser para leitura, tá, gente? Ali ele fala, ó, pedir para os pais contarem causos e os alunos depois registrarem esses causos, gravar, então, o pai contando, ou a mãe, ou o vô, trazer para a sala de aula essa animação, né? Tudo isso é importante, porque vai fazer com que esse projeto de leitura também vá gerando um vínculo, né, entre o aluno e a sua família, né? E talvez ele escuta um caos que ele não tenha ouvido antes, né? Eu lembro que já na aula passada eu falei que antigamente a gente tinha esse costume de 6 horas da tarde já estava na área da casa da avó, esperando o vô sentar ali na cadeira dele para contar histórias para a gente. E que hoje essa prática se perdeu muito. Então, seria interessante tentar mobilizar essa comunidade, né, o pai, a mãe, a família, dessa forma. Ou talvez pedir para a mãe dar uma contribuição. Hoje vocês vão levar para casa
a mãe que vai ter que, ou a mãe, ou a avó, ou o tio, ou a tia, alguém vai ter que falar para vocês como a história vai terminar. Sabe? Coisas assim para envolver e que eles registrem ali rápido. Também não pode ser coisa assim também muito demorada, tem que ser coisa bem rápida ali. É uma forma de estar envolvendo outras pessoas além de só os estudantes dentro da escola. Animar a biblioteca. Animar a biblioteca é o primeiro passo, é o primeiro espaço, aliás, dos livros. Então, ele deve ser tornado agradável, né? Utilizável, provocar o desejo de ler e manter o convite sempre aberto. É muito bacana quando você entra numa biblioteca e aquela biblioteca te convida, né, a ler. Outro dia nós estávamos falando, por exemplo, a UEM, né, a biblioteca da UEM aqui em Maringá, ela é enorme. Eu lembro que quando eu fui lá pela primeira vez eu até me perdi, porque são andares ali, 3 andares, um monte de armário, livro. Se a gente for pensar, ela não é uma biblioteca atrativa para falar, olha, que legal, eu vou ler. Ela é atrativa para os acadêmicos porque eles precisam ir lá e pesquisar, né? E que hoje os livros já estão sendo trocados pela pesquisa mais interativa, que é ali na web, né? As bibliotecas hoje elas já estão cheias ali de pontos de computadores com internet para se realizar a pesquisa ali. Mas, se a gente for ver, é muito bonita, a biblioteca é linda, gente. Você olha, né, aquelas escadas enormes, fala, como é que pega o livro lá em cima? Pega, né? Eu lembro que tinha um livro na entrada que você procurava o que você queria por aquele livro, e lá naquele livro você ia no que você queria, pelo autor ou pelo nome da obra, ia, lá já falava qual era o armário, qual era a estante e qual era o número do livro, então estava tudo muito organizado. Mas é claro que se a gente for montar uma biblioteca nesse formato, não é atrativa para os nossos alunos, né? Ela não tem uma atração. Os nossos alunos não iam querer permanecer lá dentro muito tempo, né? Eles até iriam olhar com olhares curiosos, mas logo eles queriam ficar bem longe. Então, é importante a gente colocar a biblioteca como algo que chama atenção, como algo prazeroso, gostoso, já para que a atração pelos livros, né, seja mais fácil de se dar. Poxa, o livro não é um martírio, não é aquela tristeza. O livro é algo bacana. Olha só que lugar bacana e bonito que eu tenho, né? Então, enfim, a gente passa por todos esses processos. E assim, né? A gente precisa pensar em outras possibilidades também. Às vezes, hoje a gente... Pode falar, Dani? Eu ia continuar, mas eu vi que você levantou a mão, pode falar. Desculpa, prof, mas é que quando você estava comentando ali, você falou da tua filha, o meu filho está no 4º ano e a professora dele é muito bacana. Ela também faz essa questão aí do empréstimo e ela fez a maleta da leitura. Vem já bem certinho as folhas grampeadas e na sequência, assim, para ele descrever todos os elementos da narrativa. Eu achei aquilo bem legal, porque depois, quando ele chegar lá no 6º, no 7º ano, isso vai estar, né? Então, ele gosta muito de fazer. Ele lê o livro, né? Porque ele já está no 4º ano, não tem, assim, uma leitura muito fluente, porque ele tem um pouco de dificuldade de fala, mas ele lê o livro, ele compreende, e o legal é colocar, assim, discriminado, sabe? Ela fez de uma forma muito legal, a maleta da leitura. Toda sexta-feira, eles trocam o livro da biblioteca e daí trazem para casa. Então, normalmente, no final de semana, ele já lê e daí a gente vai fazendo um pedaço a cada dia, assim, é muito bacana. E ali na nossa escola, a bibliotecária, ela organizou a biblioteca de uma forma que ficou bem confortável, colocou tapete, colocou sofá, e ela tem um clube do livro que ela organiza, que os alunos vêm em contraturno. Mas, assim, a gente ainda tem muita dificuldade, porque o grupo que ela tem do clube do livro são aquelas crianças que de verdade estão interessadas em ler, sabe? Aquelas meninas que devoram livros, que elas estão sempre... São alunas, assim, que são, inclusive, monitoras, né?
Agora, na sala de aula, no regular, onde você tem que atingir todos os alunos, é bem mais complicado. E essa ideia aí da maleta da leitura, eu tô levando para o 6º ano. Eu tô achando, assim, que há uma forma de, quem sabe, levar eles a lerem alguma coisa, sabe? Mesmo que ela seja um pouco infantilizada, não tô nem aí, sabe? Porque vai estar trabalhando conceitos que a gente trabalha e vai estar trabalhando a leitura, que é o grande objetivo, né? Então, só queria compartilhar, assim, que é uma ideia muito legal que a professora ali faz com eles e que dá muito resultado, né? Muito obrigada. Não, Dani, realmente, é muito bom vocês compartilharem essas ideias todas que são feitas, e isso é muito bacana mesmo. Então, só para a gente destacar aqui, que hoje, às vezes, a gente tem um olhar meio que assustado, né? Nossa, eu não gosto eu gosto do livro físico, tem que ler no computador, no celular, na plataforma. Mas se a gente for pensar de uma forma prática, a gente está num processo de mudança, então a gente não consegue perceber. Mas o computador, o celular, o tablet, né, o iPad, enfim, tudo que vem aí meio que virtual, ele já está substituindo os livros, né? O livro não vai ficar, né? Vai existir o que já existem, né? Tantos que os livros hoje, em sua maioria, eles são lançados só na web, né? São lançados, você compra e já recebe em PDF, né? Para você fazer a leitura, e se você quiser imprimir, você imprime. Tem muitos livros bons assim, já nesse formato. E a gente também tem uma gama de recursos aí, né? Se a gente for pensar nos blogs, nas wikis, né, nos livros digitais, nas comunidades de leitura. Por exemplo, eu comecei a ler um livro, era um romance, mas comecei de bobeira, numa dessas propagandas que aparecem no celular. Eu lembro que eu entrei e falei assim, eu gostei da história, eu lembro que do encarte ali da história eu gostei, entrei e fui lendo. Gente, a história me amarrou de um jeito que eu queria terminar aquilo, pois vocês não sabem o que aconteceu. Eu li lá 200 páginas, eu não sabia que tinha esse negócio de crédito. O crédito que eles me disponibilizaram deu para eu ler 200 páginas. O livro tinha 450. Eu falei, e agora? Eu preciso terminar de ler essa história, eu preciso saber o que aconteceu, eu tenho que ler. Gente, eu vou falar para Josiane, pensei que só eu, Josi. Gente, eu tive que começar a comprar créditos para ler esse livro, e eu acho que eu gastei aí uns R$60 de crédito ali pelo Mercado Pago para terminar de ler, mas eu precisava, a história tinha me amarrado de um jeito que não teve como. Então, assim, querendo ou não, nós já estamos habituados. E aí acabou que eu falava assim, eu odeio ler pelo celular. E eu li tudo isso pelo celular, não foi nem pelo computador. Então, foi pelo celular, pois eu li 450 páginas. Deixa eu só contar para vocês em quanto tempo. 5 dias. 5 dias. Eu lembro que eu priorizei a leitura porque eu queria saber o que ia acontecer depois. Né? E foi bem ali antes de começar o ano, então a gente estava de férias ainda. Eu falei, não, eu vou, qualquer folguinha do dia que eu tinha, eu não me lembro o nome agora, Alcione, mas eu sei que eu me amarrei no livro ali. Se eu não me engano, ai meu Deus, era uma história, era bem romance mesmo, a história de um casal que eles se conheceram, a menina era filha adotiva do avô, e o cara era rico, e aí eles foram obrigados a casar, e ela gostava dele, ele parecia que não gostava dela, e no fim foi essa história, e aconteceu mais um monte de coisa ali, foi aquela, né? Foi se amarrando, e eu precisava ler todo aquele livro. Enfim, acontece. Por quê? Talvez o nosso olhar ainda não está, mas, gente, das nossas crianças, eles não pensam muito, eu vejo, assim, pelos meus alunos ainda não, aqueles alunos leitores ainda gostam de livro, mas meu filho que está no 5º ano, a minha filha que já... O que eles querem? A minha filha outro dia trouxe lá um livrinho lá, ela falou assim, mamãe, mas esse livro eu já vi no celular. Quer dizer, ela já tinha visto online, e ela fez eu procurar o livro online, porque ela queria ler ele online, para ver se era diferente daquele que ela trouxe, né? Na realidade, a gente sabia que a história muda um pouquinho, mas era basicamente a mesma história, que era ali da Cinderela, então era
né, um conto fantasioso ali, mas ela queria aquele que ela tinha visto no celular. Então, enfim, eles já estão em outro momento, né? E às vezes vale a pena a gente buscar essas web quests, esses quizzes, todas essas oportunidades. Então, se eu pergunto para vocês ali, eu vou perguntar agora, você já buscou mudar o foco do seu olhar para as potencialidades positivas da tecnologia? Já buscaram? Dá um joinha aí quem já buscou, vamos participar aí com o joinha. Quem não buscou pode dar um não curtiu aí, né? Para a gente saber também. Priscila e Dani. Vou pela Priscila primeiro, depois eu passo para a Dani. Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem? Prof, você falando ali das tecnologias, né? Hoje eu achei muito engraçado, porque eu seleciono as aulas que eu consigo escala no laboratório para fazer o Redação Paraná e Leia Paraná. E aí, no restante, como não dá, quando durante algumas semanas eu faço aula de leitura com os livros da biblioteca, do acervo mesmo, na sala. Eu acho muito engraçado que algumas crianças já tiram o celular e perguntam se elas podem entrar no Leia Paraná, no sexto ano. A gente pode ler, e algumas eu vou, né, porque a gente tem que ficar sondando, então eu chego perto, elas escolheram um livrinho ali e estão lendo. E eu falei assim, uma coisa que no início é tão difícil para sexto ano, acaba virando um hábito tão grande que eles já vão tirando o celularzinho ali na aula de leitura e perguntando se eles podem escolher, se eles podem ler. E muita criança não quer mais ir até o acervo, quer ler primeiro que tem ali, né? Eu falo, você não vai, porque eles gostam, até para eles é dar uma voltinha, né? Não, professora, eu quero ler o que eu escolhi aqui, depois. Então, assim, você vê aquele silêncio, eles lendo ali no celular. Hoje eu parei assim, eu falei, meu Deus, sexto ano, né? Claro que é uma obrigatoriedade, enfim, mas assim, a gente não imagina que eles vão aceitar e pegar, né, tão rapidamente, assim. Então, eu parei, eu fiquei ali atenta, pensando, meu Deus, as crianças já tirando o celular e perguntando se elas podiam usar e podiam ler pela plataforma. E você, Priscila, já respondeu a minha segunda pergunta. Já percebeu que os leitores atuais leem no digital? Então, você olhando isso, você percebeu, né, realmente. Tem muitos hoje que já leem no digital, literalmente. Eu coloquei para vocês aqui um modelo de web quest. A web quest, ela é bem bacana, ela não chega a ser um blog, mas ela é um espaço, tá? E não é difícil de se fazer. Também eu já deixei lá no material de vocês na biblioteca, a professora Ângela também, com certeza, já colocou. Como se você pode fazer uma web quest com seus alunos. Pensei muito na webquest com alunos maiores, mas dá para fazer com os alunos menores também, mas com o 9º ano, 8º, ensino médio, porque é um espaço que você pode... Deixa eu só abrir minha tela toda para ficar melhor para vocês. Que vocês podem abrir e montar, onde vocês podem colocar aqui um título, né, nessa webquest. Vocês podem pôr uma introdução. Aqui, esse daqui né, não está na nossa língua, né, está em espanhol, mas deixa eu só traduzir para que fique melhor para a gente entender. Olha só, eu tenho aqui um espaço de tarefa, um espaço de avaliação, de conclusão, de processo e recurso. Então, se eu dou um clique aqui em tarefa, olha que bacana que é. Lá na introdução, eu posso ter uma síntese ali do livro, pode até ser construído por um aluno mesmo. E na parte da tarefa, o professor, então, aqui colocou a tarefa que o aluno deveria fazer, e é bem bacana que dentro dessa tarefa ela tem alguns processos, tá? Então, assim, o aluno ele teria que ir passando por atividades, de acordo com o que ele ia fazendo nas atividades de tarefa, ele ia lá na avaliação e marcava. Por exemplo, dessa parte aqui, ó, parte 1, eu já fiz, então eu clico aqui. A parte 2 e tal, fiz. E ele ia clicando e seria uma forma já de estar fazendo a avaliação do aluno, se ele está fazendo ou não as atividades ali. Então, a webquest, ela não é tão conhecida ainda, mas ela já é bem bacana de se trabalhar.
porque você tem essa oportunidade de já colocar a tarefa online, já colocar a avaliação linkada ali com um tipo, né, com um instrumento de avaliação. Então, fica bem bacana ali para o aluno já ir fazendo, né, e interagindo ali na WebQuest. É muito legal. Claro que a gente também tem aqui o exemplo de um blog, né, que eu também coloquei aqui para vocês, ó. Esse blog que é a revista, né, uma revista Conexão Literatura, onde são colocadas aqui tudo a respeito de literatura. Também é uma forma, né, de você estar trabalhando ali com os estudantes, dele mesmo estar fazendo o material que será postado nesse blog, né? Então, aqui também tem algumas ideias, é bem bacana de você trabalhar. Eu gostei mais da WebQuest particularmente, porque eu posso ir dando desafio. Leia até a página 50 do livro e fale sobre o personagem. Leia até, entendeu? Dá para eu ir pondo desafio e o próprio aluno vai lá na avaliação e já vai marcando ali o que ele fez ou o que ele ainda não fez. Então, achei a ideia bem bacana, tá? Sabe que a internet está aí, né? E a gente às vezes perde, então, assim, vale a pena também a gente conhecer essas novidades aí que nós temos, né, na web. Bom, eu vou passar para vocês agora rapidinho esse vídeo do Lenovo, e o Lenovo, ele dá uma estratégia também. O Lenovo, ele trabalha várias estratégias, gente, o Lenovo é bem bacana, e uma das estratégias que a gente vai entender hoje é o comece pelo fim. Como que eu vou começar a planejar uma atividade ou um projeto pelo fim? Então, o Lenovo vai falar um pouquinho dessa estratégia para a gente, do comece pelo fim, que a gente vai iniciar, então, primeiro pelos objetivos, depois a gente vai pensar na atividade avaliativa, e depois a gente vai planejar as atividades ali do dia a dia da sala de aula. Então, olha só, primeiro pensei no objetivo, depois na avaliação, eu penso antes na avaliação do que nas atividades em que os alunos vão ter que fazer para aprender, né? Então, vamos lá ouvir um pouquinho do Comece pelo Fim do Lenovo. Você vai assistir a técnica Comece pelo Fim. Essa técnica apresenta um modelo de aula que deve começar pelo objetivo que o professor quer atingir ao final da aula. Ou seja, começo pelo fim, pois planejo primeiro o que quero que os meus alunos tenham aprendido ao final dessa aula. Portanto, é importante ter um objetivo bem definido para estabelecer qual a meta de cada aula e ter clareza de como poderei fazer a verificação do aprendizado dos meus alunos. Nessa cena, você vai ver como a coordenadora pedagógica, em reunião com seus professores, propõe essa nova estrutura de planejamento. Será que quando você está planejando as suas aulas, você não está pensando primeiro nas atividades antes de pensar nos objetivos? Né? Porque se você começa pensando pelo objetivo, né, que você tem para desenvolver as habilidades que estão lá nos descritores da prova, mais os objetivos que a gente tem no nosso PPP, né? Será que você não tinha mais sucesso aí, eu conseguia atingir na totalidade das habilidades, né? Então, a gente precisa pensar. Já que você trouxe isso, eu tinha pensado aqui também, eu preparei um instrumento aqui, para a gente pensar um pouco na organização do planejamento. A gente retomar isso em outro momento, mas já que surgiu a demanda, a gente já começa a trabalhar aqui, tá bom? Essa tabela aqui é para organizar o planejamento, tá? Ela é baseada naquela técnica Comece pelo Fim, do livro do Lenovo, tá? Lembra, tá? Então a gente já passou um pouco essa técnica, agora a gente vai se aprofundar e vai colocar aqui em prática na organização do planejamento. Como é que eu começo? Primeiro eu penso no objetivo. Primeira coisa que eu penso, né? Qual que é o objetivo da aula? O que eu quero que os alunos saibam? O que eles vão ser capazes de fazer ao final da aula? Mas para eu saber o que eles vão saber no final da aula, qual o seu objetivo foi alcançado, em seguida eu já tenho que pensar numa avaliação, né? Num instrumento para avaliar, para eu saber se eles atingiram o objetivo ou não. Aí eu vou pensar em que atividades eu vou preparar para que o objetivo seja alcançado, certo? Vamos supor que seus alunos, você quer que seus alunos, num texto, ele identifique o tema do texto. O objetivo é identificar o tema do texto. Como é que você faria? Eu posso dar um texto, oferecer um texto e lançar uma questão. O texto trata de quê?
fazendo com que eles me digam o tema principal daquele texto. Sim, e essa questão a ser respondida, ela pode ser respondida de diversas formas. Pode ser oralmente, pode ser com questões de múltipla escolha, pode ser de maneira descritiva. Então eu penso no objetivo, em seguida eu penso que atividade deveria ser a balizadora para verificar se esse objetivo foi atingido. Exatamente. E depois eu penso em como as demais atividades serão desenvolvidas na aula. É interessante, Malu, eu não havia pensado dessa maneira antes, não. Porque normalmente eu planejo a minha aula seguindo a sequência de atividades proposta pelo livro didático. Por isso que eu estou propondo aqui uma organização do planejamento, né? E que a gente retome lá, visitemos lá as técnicas de leitura que é proposta no livro também. Certo? Essas técnicas de leitura, elas vão ajudar vocês a atingir os objetivos que são desejados aí, que estão lá nos descritores da Prova Brasil, tá certo? Então vamos tentar, vamos colocar em prática agora? Então a gente começando pelo objetivo da aula, a avaliação, aí vamos para a atividade, ok? Então tá bom. Tá. Opa, então deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, olha só, essa estratégia do Ninove, ela é uma estratégia nova, mas ela já tem dado muito resultado, porque a gente sempre vai pensar primeiro, olha, o meu objetivo, eu quero que o meu aluno, por exemplo, aprenda a construir uma tese na aula. Então, qual é a atividade que eu vou usar para avaliar se ele aprendeu ou não construir essa tese, no caso da produção textual? Falando bem rapidinho para vocês. E depois, só depois disso, é que eu vou pensar em outras atividades que eu vou dar durante a aula para levar o aluno a ter esse conhecimento. Então, assim, é bem bacana, é uma estratégia nova que se chama Comece pelo Fim. Deixa eu só passar. Então, por que a gente trouxe essa ideia dessa estratégia nova para vocês aí, do Comece pelo Fim, dessa técnica, né? Porque ela nos auxilia a pensar como que vai, na nossa prática pedagógica, qual vai ser, assim, por exemplo, o primeiro momento de análise do nosso plano ali, né? Vai ser o quê? Vai ser o nosso objetivo. Eu não tenho como preparar nada se eu não pensar primeiro nos nossos objetivos. E depois, naquilo que eu quero atingir, né? Na realidade, no que eu quero que o meu aluno lá no final saiba, né, no final desta aula. Então, não é algo também tão longo, é no final da aula, né? Então, a gente consegue daí já planejar o quê? Um instrumento avaliativo para aquela aula, já que hoje, gente, a BNCC, ela normatiza para a gente o quê? Essa avaliação formativa, que é essa avaliação que ela vai acontecer durante o processo, né? Ela é processual. Então, só depois disso é que eu volto para o que eu deveria, então, as atividades que eu deveria fazer antes. Então, se nós pensarmos nas animações de leitura, dentro desse desenvolvimento, né, das estratégias, então, como seria começar pelo fim, né? Então, primeiro a gente deveria pensar em quê? Quem gostaria de falar? A gente está pensando no plano ali de animação, mas primeiro, eu devo pensar no quê? Na atividade inicial ou no meu objetivo? Qual é o meu objetivo? É motivar o meu aluno à leitura? É desenvolver a fruição leitora? Esse é o meu objetivo? É o meu objetivo. Beleza. Qual seria a atividade que eu posso realizar lá no final da aula para que o meu aluno consiga me mostrar que ele está compreendendo o que ele está lendo, que ele está gostando do livro? Ou seja, que eu consiga já avaliar esse processo dele com a leitura. É possível fazer com uma atividade como a que eu comecei com vocês hoje? É possível, beleza. E o que eu deveria trabalhar antes dessa atividade de hoje?
Antes dessa atividade de hoje, eu não poderia pensar em atividades de animação para antes da leitura? Por exemplo, eu não poderia pensar, por exemplo, num círculo de leitura, que a gente já viu na jornada passada, eu não poderia pensar no momento da leitura, o que eu iria fazer no momento da leitura, então eu poderia pensar em tudo isso antes de chegar nessas atividades aí do meu final. Então, por isso que a gente tem todo esse processo, então é uma forma nova para vocês poderem ali refinar o plano de ação de vocês. E pensando no comece pelo fim, e pensando também no nosso plano de ação, eu vou colocar vocês agora em grupos, né? Vocês já vão para os grupos que vocês estão divididos, e lá no grupo que vocês estão divididos, então, vocês vão pensar ali, ó, no que eu coloquei aí na tela para vocês, vocês vão retomar o plano de animação de vocês, vocês vão definir vão definir melhor o passo a passo, o cronograma, o tempo das ações, vocês vão refinar as atividades, inserindo as ideias apresentadas na reunião, e vocês vão completar os registros e finalizar a produção do plano de ação. Claro que o modelo agora mudou um pouquinho, mas eu já peguei tudo aquilo que vocês tinham feito e já coloquei ali no nosso modelo novo, tá? Então, vou mostrar para vocês. Agora, o nosso modelo, ele tá assim, ó. Tenho ali o subgrupo 1, por exemplo, eu estou mostrando da minha turma, mas das meninas da Ângela. A Ângela disse que já deixou para vocês lá no Classroom, né? Então, vocês podem daí acessar pelo dela, que também já está arrumado nesse modelo aqui. Então, aqui eu tenho o 6º ano, eu tenho as meninas ali que participam da equipe. Agora, ó, tem parte para objetivo. Então, agora vocês vão pensar qual é o objetivo de vocês nesse plano. Aí, aqui a data. Eu deixei a data que vocês escolheram, mas aí vocês podem escolher um período ali, né? Que vocês vão realizar as atividades. A série eu não coloquei, mas é 6º ano, porque quando eu passei de lá para cá, eu já não coloquei ali, vocês podem preencher. A duração e o que vocês vão utilizar ali para verificar se o objetivo aqui em cima foi atingido, tá? Aí depois já tem todos aqueles planos aqui, ó, estão vendo? Parte de vocês que vocês já preencheram, certo? Do antes da leitura e do pós-leitura, né? E aí aqui eu tenho a parte do cronograma e dos recursos, que daí vocês vão ter que colocar também ali nos 3. Tem essa parte do meio aqui, ó, da leitura. Essa parte nós não preenchemos. Então, aqui vocês também vão colocar o que é que vocês vão usar aqui na leitura. Na leitura, vocês vão usar a plataforma, vai usar o livro, qual vai ser a estratégia de vocês? Qual vai ser as atividades? Eles só vão ler? Não vai ser realizada nenhuma atividade com o grupo, com a equipe, vocês vão colocar tudo certinho e preencher aqui embaixo o cronograma e recurso, tá? Já vou colocar, tá entendido? Ficou alguma dúvida? Sim? Não? Deu para entender? Não é muita coisa para preencher, porque o mais complexo ali vocês já preencheram, tá bom? Esse slide que eu estou trabalhando com vocês, ele está lá no Classroom, então vocês conseguem acessar lá no Classroom como material aí de apoio no grupo de vocês, tá? Agora eu vou abrir os grupos. Espero que as minhas salas temáticas não tenham sido bagunçadas, porque eu coloquei todo mundo, inclusive o pessoal ali da professora Ângela. Eu só vou ver aqui qual é o grupo que eu vou deixar hoje aqui na nossa sala, tá bom? Só um pouquinho aqui que eu já vou ver aqui qual é o grupo que eu vou deixar na nossa sala. Então, espera aí um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu só tirar aqui.
Priscila. Oi. De qual turma você é mesmo? Deixa eu só te colocar aqui. Eu sou da Ângela, do Sim, sexto ano. do sexto. Ah, Isso. tá. É que eu não eu perguntei porque eu fui observar, eu estou conferindo aqui. O sexto ano não está aqui. Eu posso te colocar com o meu sexto ano? Pode sim, eu estava com a Jane. Sim. E com mais duas meninas eu tenho que conferir se a prof colocou o link lá. Eu vou dar uma olhadinha que hoje eu não consegui Parece olhar. que tá sim, Jane. Ô, Priscila, parece que teu nome está lá na turma do sexto ano, sim. Ah, então será que dá para entrar para lá direto? Mas é na outra professora, na Lucimara. Por isso que sete ficou lá e os outros vieram para cá. Não tem problema, vocês podem participar da discussão junto com o meu grupo do sexto ano. Aí vocês anotam e qualquer coisa vê com as meninas depois do grupo de vocês. Eu não vou pedir para vocês entrarem lá e alterar, porque de repente elas estão lá na outra sala da outra professora alterando, tá bom? Pode ser, meninas? A Maiara também, né, Maiara? Sim, eu queria ver contigo o que eu faço. Se eu fico em algum grupo, ou se eu posso dar continuidade num outro plano. Pode dar continuidade, tá, Maiara? Tá? Não tem problema, não. Tá, eu vou abrir uma cópia separada para mim, para não alterar, porque as outras meninas não vão saber. Isso, tá bom? Então tá, eu te deixei ali também no... Você também é sexto ano, Maiara? É, oitavo ano. Tá, peraí. Tá aqui. Geise, o formulário nosso, você gerou um novo link? Porque o meu não está com as atualizações do seu. Se você puder postar aqui no chat, agradeço. Eu não achei lá no Class. Gerei um novo link, eu já vou colocar aí para vocês. Ah, tá, obrigado. É porque eu tive que alterar a planilhinha ali, aí eu já fiz a alteração, tive que fazer num novo arquivo, porque senão ia dar um pouquinho mais de trabalho. Mas eu já vou colocar para vocês aí. Ó, o de vocês aqui, o das meninas da minha turma, eu estou postando o link do plano de ação, tá? Está aí, tá bom? Ô, Maiara, pode ficar no de oitavo, daí você faz uma cópia, depois você qualquer coisa você pode até deixar essa cópia compartilhada comigo, que na quinta eu passo para elas, tá bom? Não tem problema não, tá? Vamos lá, então. Deixa eu já abrir as salas temáticas. Todos estão aqui já colocadinhas. Gente, eu vou deixar hoje aqui. Quem eu vou deixar aqui hoje, né? Sétimo ano já ficou? Vou deixar o sétimo. Passada, gente. Semana passada era nossa. Então vou deixar o sexto. Já deixei o sexto, então, tá? Sexto ano vai ficar aqui na principal, ok? E daí as outras vão para as outras salas. Então, já abrindo sala, vocês vão ter aí alguns minutos, vai dar tempo suficiente para que vocês realizam, só ficam lá olhando o tempinho lá, para vocês não perderem o tempo. Salas abertas a partir de agora, ok? Receberam aí? Certinho? Ô, Geis, eu perdi o link, que meu irmão chegou aqui, daí eu fui dar oi pra ele, daí sumiu o link. Peraí, Maria, já volto você lá, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Qual série mesmo, Maria? Agora saiu, não consigo verificar. Sexto ano. Sexto, né? O sexto ano é aqui, na tela principal. Beleza, tá bom? então. Mas parece... tá certo.
Todo mundo conseguiu acessar, gente, as outras salas? Chegaram para vocês? Se não chegou para vocês aí o link, é só vocês clicarem ali embaixo, no quadradinho, triângulozinho e círculo, que daí vocês já vão conseguir, tem salas temáticas, vocês já vão conseguir o link para vocês irem para outra sala, tá bom? O restante do pessoal é aqui. Ok. Pessoal, vou parar o meu compartilhamento e vou deixar para vocês agora disponível, se vocês quiserem alguém compartilhar, para vocês realizarem a atividade, vocês fiquem à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou rapidinho passar nas outras equipes, tá bom? Bom, pessoal, eu estou compartilhando aqui o documento. É para preencher só a parte de leitura ali, será? Isso. A leitura vai ser feita na plataforma, né? Então, acho que dá para colocar ali que vai ser feita na plataforma Redação Paraná, né? Aí as atividades, a própria redação, ela tem ali quiz, né? Que a cada 10% de leitura vai ser feito, então dá para fazer que as atividades vão ser feitas através da plataforma também, daí não sei se repete ou... Através de questionários, eu acho? Da própria plataforma. Questionários, né, pela plataforma. Questionários pela plataforma, porque ali embaixo já vai ter como serão, né? Daí a gente vai ter que explicar. Peraí, você pode repetir? Que para colocar aqui, que é novamente, que a leitura estiver realizada na plataforma? Questionários pela plataforma, né? Isso. E aí, como serão? Aí você pode colocar que a cada 10% do livro lido, a plataforma oferece os quiz, né? É isso, né? 10%. E essa leitura vai ser feita individualmente ou coletiva? Individualmente, porque nós fizemos com aquele livro... Bem, foi pensado num livro de 200 páginas, né? Não dá para fazer coletivo, né? Mas eu não vejo assim. Se alguém concordar, pode falar. Gente, me desculpa entrar no grupo de vocês, para variar, a gente está meio perdido aqui. A gente não conseguiu achar essa planilha desse plano aí. A Geise deixou postada? Mas eu acho que essa planilha é um só que preenche, né? Aí depois ela posta na... Acho que ela é de outro grupo. É que eu sou de outro grupo e eu não estou achando lá no nosso grupo. Eu mandei no chat de novo. Ah, tá bom. Muito obrigada, viu? Nada.
Mas eu também não achei essa planilha mais lá no Clesa, não sei onde que tá. Paulo, onde que você acha essa planilha aí? Eu acho que ela posta na aba atividades, né? Então, semana passada eu achei essa planilha, hoje eu não estou achando onde ela tá. Só se for na aula da semana passada, será que tá Pessoal, lá? só um Se é pelo minutinho. Drive? Eu estou no grupo errado. Alguém poderia compartilhar comigo novamente o link? Oi. Eu acho que é só a Geise que Tô sim. O cronograma de leitura nós fizemos o que tem que preencher também, né? Então, acho que sim. Então, o cronograma nós pensamos em quantas aulas? Estou assistindo a aula? 2 meses? Pessoal, alguém poderia compartilhar comigo aí o link? Eu não tenho. Eu não tenho link de outras salas. É a professora que manda para as outras salas, não somos nós. O cronograma são quantas aulas? Seriam 4 aulas? 8 aulas? Eu acho que vão bastante aulas, né? É. Se for pensar na leitura completa do livro, né? Que tem que ser. Você acha que umas 8 aulas é o suficiente? Levando em conta que o aluno vai ter que ler em casa, eu acho que sim, né? Porque tem que fazer o Kahoot, tem que fazer as abordagens de gênero, né? Tudo. Acho que 8 aulas. Que no meu caso é colégio integral, daí os alunos eles não levam tarefa para casa. Mas essas 8 aulas acho que não vai dar até o final do curso, porque a gente tem que terminar até. Pensando que já começamos, tipo, eu tô pensando num trimestre, assim, eu nem tô pensando no curso em si, sabe? Uhum. Porque, assim, Mas em conta que a gente já começou a leitura do livro, né? Porque assim, já pensando das edições anteriores, o primeiro dia desse curso aqui, você já tem que estar implantando a tua atividade. Não dá para esperar. Ano passado eu fiz esse curso, não entendia, eu esperei a professora postar a aula final, eu não tive uma semana para fazer, tirar foto e tudo. Agora, o que eu fiz? Os meus alunos já estão lendo esse livro, eu já estou tirando foto, inclusive, de várias turmas para colocar, porque vai ser necessário. Aí já pegamos o depoimento deles em vídeo, tá? E fez que conta, né? Deus não entendeu ainda. A gente Vamos colocar aqui uma quantidade, depois cada um vê o que dá para ser feito, né? Sim. Vamos ver essas possibilidades. 8 aulas, mais ou menos. 8 aulas. Vamos pôr 8 aulas daí, né? Qualquer coisa, só para... Um aluno meu já lendo já. Esse livro. Ficou lá as entregas da Kiki, né? Eles estão gostando do livro. Lembrando que ele tem na Netflix, né? Quem quiser assistir também. Não é a mesma proposta, mas... Tem na Netflix o filme, Paulo? Tem na Netflix. Qualquer coisa também, para concluir a atividade, a gente pode passar o filme. Depois termina a leitura. Pessoal, com licença, entrar na sala de vocês aí. Alguém, por gentileza, poderia me passar o link das salas aí, que eu me perdi aqui, por gentileza? Só então, a Geise que tem o link. Quem adiciona nós nos grupos é a Geise. A gente não é... Eu não consigo nem falar com ela. Ela tá sem celular. Eu recomendo você ficar aí, Neuza. Daí depois explica para ela e pronto, né? Beleza, muito obrigada. Eu acho, né, que é o melhor, porque a aula vai acabar em 9 minutos aqui, assim.
Não é que nem antes que ela passava no chat o link e a gente entrava. Agora ela já manda a gente para os links. Ah, tá. O meu eu me perdi aqui, gente. Desculpa. Não, eu tô achando que não foi você, Neuza. Ela não deve ter adicionado você num grupo. Não, a gente estava no mesmo grupo, eu e a Neuza. E para nós não apareceu. Mesmo a colega mandando naquela hora, aí a gente sai da reunião para entrar no nosso grupo, não aparece a planilha. Isso aí. A professora chegou aí. Gezinha, socorro. Eu não consegui entrar na minha planilha lá, por gentileza. Nós não fizemos nada. Não, Margarete. Não, porque não dava para acessar a planilha. Você poderia colocar o link novamente aí, Geis, por gentileza? Eu acessei pelo Classroom. Eu estava entrando lá na turma de vocês, aí eu vi que vocês tinham saído, eu falei, meu Deus, será que elas já terminaram e já voltaram? Nem comecei. Ó, coloquei. Para voltar, se vocês quiserem voltar, meninas, ó, é no triângulo, ali embaixo no Meet de vocês, onde tem um triângulo, um quadradinho, um círculo, vocês clicam em sala temática, já aparece para vocês participarem da sala. Ô, prof, na última aula eu participei, daí depois você me mandou uma pergunta, você me mandou uma mensagem perguntando se eu estava. Eu começo pelo celular a reunião e termino no computador. Primeiro eu abro no celular até que eu ligo o computador. Será que isso também pode interferir? Eu acho que no momento, Maria, na hora que eu acabei, porque eu vou anotando sempre a presença de vocês aqui quando vocês estão no grupo, e eu acho que numa dessa eu acabei não vendo que você estava, mas aí depois eu fui verificar, porque veio a lista para mim, né? Mas aí eu fui verificar e não era mesmo você. Tá bom? Então tá bom. Então tá bom. Fiquei preocupada, porque eu pensei que no BI, sei lá, contabilizava um aparelho, daí eu fico mudando de aparelho e que isso poderia interferir. Tô indo lá, Margarete. Deixa eu levar vocês para lá, peraí. Maria Eduarda, Recursos, né? um pouquinho ali a planilha. Recursos ali é a mesma coisa, né? Não tem Aqui em cima, onde diz série, ano, duração e verificação também precisa preencher, né? Precisa. Ali que é a duração, 8 aulas. É bom colocar, né? Sim, eu acho que sim. Que ali na data está respondido, né? Está dia 3/7. Nossa, 3/7 já é... Semana que vem. Não, na outra, né? Na outra. Dessa data. 3/7 é segunda. Duração. 8 aulas foi posto, acho. E cronograma. Duração também, né? Cronograma, duração, 8 aulas. Verificação, não sei o que é. O pessoal tá colocando em data. Professora, você tá colando. Eu tô olhando. Eles não marcaram nada em verificação também, né? Não sei que é verificação. Não. Maiores de 18 anos.
Ô, Paulo, esse daqui que ele é uma animação ou ele é filme mesmo? É uma animação. Ah, tá. Eu achei para baixar pelo torrent, porque no Educatron ele não aceita você entrar na Netflix. Eu pensei que o professor ia falar assim, no Educatron não dá para instalar o torrent. Gente, ninguém fez essa etapa de leitura. Será que era isso mesmo que é para fazer? Agora a gente já adiantou, né? Semana que vem já não precisa Acho que participar. sim. Não, era isso para fazer. Ela falou Era, que era né? para responder isso aí. Já dá folga para nós. Nós estamos adiantados. Quantas faltas que nós podemos ter? 2? Duas. Vou poder faltar mais uma. Né? Já para depois das férias. Tô igual aluno agora. Eu vou faltar no dia da implementação. Igual aluno agora. Tô calculando, né? Eu não posso, a nota que eu posso ter. Vocês viram que saiu a nova tabela salarial da PP? Então, falaram que nós vamos ser... Ai, esqueci a palavra. Vai ter retroativo agora. Isso. Quem recebia menos do piso, vão receber retroativo desde Será que janeiro. vamos mesmo? E aí agora vai ser dado também o aumento de 5 pontos alguma coisa em cima do GTE e também em cima do Vale Transporte. Fora os 13,25. E os 13%... Ele vai atualizar? Oi? Ele vai atualizar aquela tabela? Vai, já atualizou. Aquela tabela que ia 75, alguma coisa, o teu contra-cheque agora tá... O grupo que você pertence, sei lá, tem uma numeração lá. Aí você vai na tabela e você já se identifica. Vai de... Tem a classe, né? Vai de 0 até 11, né? Você consegue ver quanto que vai ficar a diferença. Você tem essa tabela, Paulo? Tem, eu coloco no grupo lá. Isso, vou dar uma olhada lá. Eu já tive uma progressão, né? Na verdade, era para eu ter a segunda, mas eu não sei se eu vou ter. O que acontece é que você tem que... Vamos supor, se você completasse 2 anos agora, você tem que tirar 1 ano e 9 meses, que é o que ficou fechado no período da pandemia, né? A gente não para progressão durante o período da pandemia. Ah, você está falando dos QPMs, né? Nunca mais o PCS, o pessoal também vai receber esse retroativo. Acho que o PCS não recebe retroativo, mas o PCS também vai receber o aumento em cima do VT e em cima do GTE lá. Eu mandei no grupo lá a tabela. Mas assim, Paulo, isso aí não tem que passar pela aprovação da Assembleia, não? Não, isso daí já... Bem, o governo tem maioria, né, na Assembleia. Aí já foi o governo já mandou ontem, hoje é terça, então ele mandou ontem já tem tudo certinho. Aí hoje a Assembleia estava fazendo a verificação e amanhã, aí hoje eles fizeram uma correção, eles adicionaram esses valores, amanhã vai para a apreciação da casa e quinta-feira é votado. Aí vamos receber quando? Folha de agosto, dia 30 de agosto, né? Então, esse é o valor. É que eu vi que a PP se sentou hoje lá com... Meu Deus, me fugiu o nome agora. Né? Para fazer esses adendos aí, né? Eu mandei no grupo lá, se a gente quiser dar uma lida lá. Eu mandei no grupo errado, não mandei. Paulo, tomara que tudo isso seja realidade, né? Tomara. O governo está dando 5% só, o restante é do Fundeb, né? Não é dinheiro do governo. E aí, para o governo está fácil, ele está fazendo bonito com o chapéu dos outros, né? Só que o governo está devendo ainda 3,39 de um acordo que teve anterior, que até hoje não pagou. Não é daquela, Paulo, que foi prometido 5 e foi dado 1 no final da história?
Ele dividiu 1% em janeiro, outro por Isso. qual que é a faína? Pessoal, Oi. eu sei que vocês estão conversando aí, falando coisas importantes aí, mas a gente precisa dar sequência para não demorarmos muito para terminar, tá? Hoje, como foi passado para vocês refinarem o plano, e aí vocês terminaram o plano, claro que vocês vão dar um nome ali para o plano, eu sei que algumas equipes terminaram ali, mas não deram o nome, depois só pensar, pode acessar aí e dar o nome para o plano de vocês, tá? Só lá na tabela tem a verificação, preenche o que lá na verificação? Verificação é qual atividade avaliativa que você usaria para poder verificar se ele conseguiu atingir o objetivo. Que é esse pós-leitura? Isso. Pode ser uma atividade qualquer. Pode ser, por exemplo, uma atividade que você ia fazer no carro, essa atividade mesmo que eu dei no acolhimento, vocês podem colocar uma atividade que era para ter pensado ali depois dos objetivos. Ok. Então, assim, hoje, como a gente tinha que terminar, mas a gente tem que iniciar o nosso diário formativo, eu não vou fazer o compartilhamento aqui das nossas ideias, apesar de que eu vi que teve ali várias contribuições de vocês com ideias bem bacanas, eu passei nos grupos também, ouvi vocês falando, então eu não vou conseguir socializar hoje, e a gente vai para uma parte mais interessante ali, que é o diário de vocês. Então, onde está o nosso diário, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu Class, para vocês poderem abrir, cada um de vocês vão lá e vão abrir o diário de vocês. Então, como que eu faço? Eu estou lá no meu Class, vou pegar aqui o meu mural, tá até aqui com os recadinhos de me ajudem, por favor, postem para mim o link lá, porque estou sem celular. Enfim, depois eu tenho aqui, ó, atividades, vocês vão dar um clique em atividades, e aí vocês vão vir aqui em atividade avaliativa 1, ó, que está escrito diário formativo. Lá no Classroom da Ângela também tem, tá, meninas? O diário formativo, vocês podem acessar lá. Aí vocês vão dar um clique no diário formativo, ele já vai aparecer para vocês com o nome de vocês, tá? Aqui o meu não apareceu porque fui eu que enviei para vocês, mas o de vocês já vai aparecer o nome completo de vocês. Vocês vão dar um clique nesse diário, nesse modelo de diário. Quando vocês derem um clique, ele vai abrir aí no navegador de vocês. Então, vocês vão vir para aqui, ó, tá vendo? Então, aqui. O que nós vamos começar editando? Primeiro, aqui tá assim, ó, modelo do diário. Não é mais modelo, porque ele é teu. Então, se ele é teu, vocês podem vir aqui, dar um clique e apagar a palavra modelo, tá? Vocês podem excluir essa palavra modelo daí e deixar só diário formativo. Depois, todo mundo conseguiu fazer isso? Tranquilo? Vamos para o diário 2, ou para o slide 2. O slide 2 tem um espaço aqui que é para vocês colocarem o nome de vocês. É para colocar o grupo que vocês estão. Então, se quem está no grupo do 8º ano, do 9º, coloca ali o grupo. Já está aqui, ó, reunião 6. E a data de hoje, daí vocês vão preencher ali a data de hoje. Então, eu coloquei aqui porque às vezes é o grupo 3, por exemplo, grupo 3, 9º ano, no caso da minha turma, porque na minha turma não tem grupo de 8º, tá? Então, grupo 3, 9º ano. Aí, o grupo 1 é o grupo do 6º ano, o grupo 2 é o grupo do 7º ano, 3 do 9º, e o grupo 4 é o do ensino médio. Na reunião 6, que é o que nós estamos, e a data é a data de hoje. Então, eu vou colocar aqui também, dia 27/6/2023. Beleza. Tá ali. Dá até para puxar aqui, ó, para ficar tudo lá em cima. Agora aqui fala assim, ó, inserir uma imagem que represente o aprendizado dessa reunião, tá? Vocês podem pesquisar uma imagenzinha lá no Google que representa, copia ela lá com, né, com o botão direito do mouse e cola ela aqui. Então, vamos lá.
Eu só vou pegar uma imagem aqui só para... Pronto. Vou levar lá. Ó, eu tô aqui no slide. Eu coloquei aqui, ó, uma imagem, tá vendo? Vou colocar aqui a minha imagem. Beleza. Tô fazendo junto com vocês esse para vocês verem como que vocês vão fazendo nas outras aulas. Escreva no espaço abaixo as reflexões da aprendizagem dessa reunião. Gente, não precisa ser algo complicado, tá? Link da atividade colaborativa. Aqui é o link daquele plano que a gente fez, né? Lá o link que a gente dá, a atividade que a gente fez lá no plano de ação. Então, o link do plano de ação para minha turma, eu vou colocar novamente ali no chat para vocês, tá? O pessoal da professora Ângela, o link, vocês vão ter que pegar daí o link lá do Classroom no arquivo dela, tá bom? Então, vocês vão copiar esse link e inserir esse link aqui, ó. Ô, Geisa, é esse link aqui na minha reunião? Isso, esse link aí, tá? Já coloquei o link ali, tá vendo? Ó, do Enter, ele vai ficar até azulzinho ali, já para ver que é link. Aí, tipo, ó, antes eu pensava, o que vocês pensavam do plano de ação antes? Por exemplo, que era apenas animar o aluno para leitura. Tá, ponto, eu escrevi demais, mas tudo bem. Agora eu penso, que é um projeto cultural. Olha que eu estou sendo uma mãe, já estou... Acabou a atividade do diário de hoje. É só isso. Todo mundo conseguiu realizar. Quem conseguiu realizar, dá um joinha aí, tá? Claro que ali antes eu pensava, e agora eu penso, vocês vão colocar, mas não precisa ser algo tão grande, tá, gente? Por favor, você poderia repetir o link ali, como eu colo o link da Ângela, por favor? O da Ângela, eu vou lá no meu arquivo para vocês pegarem o link, tá? Se vocês abrirem lá o plano, deixa eu só compartilhar. Vocês estão no plano da Ângela, então? Lá em cima no plano, vai aparecer aqui, ó, em cima, aparece em azul, compartilhar. Vocês clicam no compartilhar e clica aqui, ó, em copiar link, tá? Clica aqui em copiar link. Verifica se está CED e verifica se está editor, porque o de vocês tem que estar assim. Mas eu acredito que já esteja desse jeito, igual o meu. Copia aqui, ó, clica aqui em copiar, a hora que vocês clicar, vai aparecer, ó, link copiado. Aí vocês vão lá no slide de vocês. Vou voltar no slide agora, tá? Vem aqui no slide, ó, clica com o botão direito do mouse, aí vai aparecer esse monte de coisa, vocês vão clicar aqui em colar, tá bom? Ou para ser mais rápido, quem sabe usar o Ctrl+V, é só dar um clique aqui e apertar no teclado a teclinha Ctrl e a letrinha V junto. Deu certo, gente? Dá um joinha aí para ver se todo mundo conseguiu fazer. Depois eu vou entrar aqui no meu pessoal para ver se está feitinho aí. Quando eu saio, Gesi, não, prof. Eu vi que deu um negativinho assim. Fala, Neuza. Quando eu saio, ele apaga tudo. Por quê? Quando você sai desse arquivo aqui? Apaga tudo? Porque geralmente ele salva automático, Neuza. Tá apagando tudo? Olha o que eu faço com ele. Tá, você tá nele aí? Você tá nele aí? Vamos só fazer um negocinho. Ô, Geis, eu também não estou conseguindo escrever meu nome nem alterar nada. Consegui, porém, eu já fiz o que você pediu. E agora? Tá. Agora que vocês já fizeram, ele salva automaticamente, não é para ele
aparecer nada. Aqui em cima, quando tem um reloginho, ó, tá vendo? Aparece assim, ó, a última edição foi feita, no meu caso, há 3 minutos, porque já faz 3 minutos que eu fiz. Tá. Então, quer dizer que ele salvou. O teu tá aparecendo? O meu, o reloginho, sim. Clica lá em cima, só encosta o mouse em cima e vê se ele tá falando se foi feita alguma alteração. Ai, Jesus. Só encostar o mouse, ó. Tem que fazer uma cópia para alterar, Geise? Não precisa fazer cópia nesse, gente. Clicou lá no Class, já é o arquivo de vocês, tá? E tem que clicar naquele que está o nome, né, professora? Tem onde que tá clicar. o nome lá. Isso, lá onde está o nome de vocês. Ô, gente, meu link não ficou azul, não. É só dar um enter no finalzinho aqui, Gilberto, ó. Aqui no finalzinho, dá enter, ele fica todo azulzinho. Deixa eu colar de novo. É só copiar e colar, não é? Professor Gilberto, o meu também não tinha dado certo na primeira vez, mesmo eu dando enter. Daí eu desfiz a ação, copiei novamente o link, colei e dei o enter, daí ele deu certo. Aí, ó. Não, obrigado. Deu certo agora. Agora deu certo. Geise, ele vai ficar então, fixado? Vai. Ele vai ficar gravado onde, gente? Agora todos conseguiram? Tinha uns que tinham feito assim, deu certo para todo mundo? Vamos ver lá se vai dar certo. Olha lá, eu vou voltar aqui no meu Class, tá? Mas para a professora Ângela vai aparecer do mesmo jeito. Lá na atividade 1, ó, diário formativo, eu vou... Opa! Eu vou aqui, ó, conferir instruções, porque daí aqui eu consigo ver todas vocês, tá bom? Eu vou pegar o da Neuza, que a Neuza tinha falado que o dela não tinha salvo. Vamos lá. Ai, Jesus. Aqui, cadê a Neuza? Neuza, tá aqui, ó. Dá um clique aqui. Tá certo, então? Vamos esperar, vamos abrir aqui, vamos ver se tá certo. Tá certo, só que você fez, Neuza, no slide 3, era no slide 2, tá vendo? Ó. Ai, você fez aqui embaixo, era no de cima. Eu vou fazer o seguinte... Não tem problema, eu só vou trocar. Tá. Eu já troco. Só para te dizer, a minha implementação está 99,9 completa já das minhas atividades, só falta eu digitar. Ok. Essa mulher é rápida, gente, no gatilho. Vocês não têm noção. E não há dever que eu consegui fazer com o ensino médio fundamental? Oh, você fez com todas as turmas, Neuza? Todas as turmas. Eu falei quando eu crescer, eu quero ser assim, tá, Neuza? E hoje eu fui contemplada com a presença do núcleo ainda, né, da tutora. Então, tudo certinho. Ó, Neuza, só faltou tua imagem aqui, colocar uma imagenzinha aqui, ó, no teu, tá vendo? Agora apareceu o teu para você, né? Ó, primeira página, daí a segunda, agora tá certo que eu arrumei aqui a ordem. Aí, ó, terceira, daí você vai preencher na outra semana, enfim. Tá? E para enviar, como que eu faço? Não precisa enviar, gente. Vocês alterou, chega para mim já. Já tá comigo. Não preciso fazer mais nada. Mais nada, é só isso. Eu já coloquei a imagem, já escrevi, deixa quietinho. Deixa quietinho. Agora é só fechar. Pode fechar aí no X no navegador, tá? Só não fechem a Meet, porque eu já vou finalizar aqui com vocês. Eu sei que demorou um pouquinho, porque é a primeira vez que a gente está fazendo o diário. Mas acho que hoje já deu para vocês entenderem como é diário, já deu para entender onde ele fica. Então, a gente vai ter mais 3 slides, né, do diário para preencher, o 4, 5 e o 6. E aí a gente já vai estar lá pertinho da entrega dele, já vai estar no dia 11. Aí vocês vão terminar o último slide e já vão automaticamente saber que essa atividade já está entregue, aliás. E aí é só fazer a avaliação, né? Aquela avaliação do formulário, que é a avaliação do grupo, tá bom? Bom, gente, deixa eu só voltar aqui no meu slide, deixa eu só colocar ele aqui para vocês, grande. Então, a socialização eu não fiz hoje por conta do nosso diário. E aí nós já registramos, já passamos pela parte do registro diário.
Eu convido vocês a praticarem com os estudantes essa implementação. Esse plano, a gente sabe que, de repente, não dá tempo de fazer o plano todo que vocês elaboraram, mas dá para fazer ali as atividades motivacionais que vocês colocaram já, as atividades também de pós-leitura, que pode ser no próprio dia da leitura. Não precisa, a atividade de pós-leitura, gente, não precisa ser só no final do livro, tá? Ela pode ser também, por exemplo, hoje é meu dia de leitura, o aluno leu ali 40 minutos e no final da aula eu vou fazer uma atividade de pós-leitura, tá? Não precisa ser aquela só no final do livro. E daí, então, para vocês, eu já deixei também para vocês o material da aula de hoje. Lá no Saiba Mais, ele traz aqui uma dica do livro Aula Nota 10 do Lenor. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele não dá só essas dicas, não. Ele dá várias dicas para nós professores, que somos professores desses alunos, desse milênio que talvez a gente não esteja ainda entendendo-os. E ele, assim, ele dá várias dicas para que a gente deixe a aula mais interativa, para que a gente consiga, de repente, ter aquela organização melhor ali da sala de aula. É um livro muito bom, vale a pena ler, tá? Ele é muito bacana mesmo, então vale a pena vocês procurarem. Eu até vou ver aqui se eu encontro o meu PDF, eu posso estar compartilhando com vocês também, tá bom? Gente, olha, um beijo agora e um queijo bem grande aí para vocês. Professora. Oi. Ô, Geise, eu quero falar com você também. Eu tenho ele em PDF. Você tem? Compartilha lá no nosso grupo, por favor, professora. Uhum. Pode compartilhar. O formulário avaliativo a prof vai postar hoje para responder? Bom, eu até coloquei ele no Class, mas eu vou postar rapidinho aqui para vocês, para ficar mais fácil. Ô, Geise, eu vou esperar você pegarem terminar para eu falar com você, tá? Tá bom, tranquilo. Deixa eu só pegar ele aqui para vocês. Hoje eu trabalhei com a reunião 6, já estou colocando aí o link para vocês, só um minutinho, tá? Ai, meu Deus. O que eu estou fazendo aqui? Peraí. Estou mudando a reunião de vocês ali, tudo de lugar. Jesus. Só um minuto que eu vou colocar. Estamos aí, olha só. Né? Prontinho, meninas. O link já está aí no chat. Todo mundo conseguiu acessar? Certinho. Ok. Então, gente, ó, um beijo e um queijo. Vocês continuam preenchendo aí com muito carinho esse formulário do Contribua Conosco. Amo vocês de coração, até a semana que vem. As meninas da Ângela, muito obrigada por estarem aqui. Desculpem qualquer coisa aí, meninas. Espero que vocês estejam gostado também, tá? Até a próxima aula. Beijo e queijo para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, prof. Boa noite. Geise, enquanto o Deixa eu pessoal está parar. saindo,